Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa casa do caminho, essa casa de amor, essa casa de crescimento. Para darmos início então às nossas atividades, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, fechamos os nossos olhos, sintonizando o nosso pensamento em harmonia com essa espiritualidade que nos conduz na noite de hoje, facilitando o nosso entendimento para a exposição desta noite, derramando, que está a derramar sobre nós tudo aquilo que necessitamos segundo as nossas individualidades e que, através dessa sintonia, possamos absorver o que há de melhor, levar daqui aquilo que viemos buscar. Os ensinamentos do Mestre Amigo, o amparo e a proteção dessa espiritualidade que nos acompanha dioturnamente e assimilar, introjetar, tornar automático a crença no nosso Pai Maior, na certeza da sua justiça e do seu amor para com todos nós. Obrigada, então, por estarmos aqui esta noite, por todos os obstáculos que tenhamos vencido para aqui chegar e que esta noite seja repleta da paz do Mestre Jesus e que ela brote dentro dos nossos corações e que reverbere por todos os lugares aonde estivermos para transformar o planeta em que vivemos. E que assim seja. E agora, como nós estamos celebrando, inclusive apareceu no vídeo ali os palestrantes convidados para a gente falar sobre no mês da família, o título de hoje é sobre família, sobre os laços que nos unem, como nós estamos reunidos quando a gente chega aqui nessa encarnação. Nesse livro, Caminho, Verdade e Vida, que vocês que vêm à Casa Espírita há mais tempo, pode ser que algumas pessoas estejam aqui pela primeira vez, esse livro eu falo muito dessa coleção, né? Então essa é uma coleção de 5 livros, coleção Fonte Viva, que o Emmanuel comenta trechos das passagens evangélicas, das falas dos apóstolos, das falas de Jesus, contidas no Evangelho de Marcos, Lucas e Mateus, nos Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo. Emmanuel tira um versículo e faz um comentário a respeito disso, e é sempre um comentário muito, muito incrível, é como se fosse descortinar a nossa visão para aquilo que a gente ainda não está conseguindo ver. Nesse texto, ele vai falar sobre a parentela. Para que a gente introduza esse assunto, a gente não pode nunca esquecer que Deus, que nos oportuniza a vida, é sempre, dioturnamente, em todos os momentos, desde que nós fomos criados, desde que Ele criou o universo, Ele é sempre infinitamente bom, justo, misericordioso e amoroso, e de forma igualitária para cada um dos seus filhos. Não há preferência desse filho em detrimento daquele. Ele ama a todos. Os nossos caminhos são mais árduos ou mais tranquilos, de acordo com as escolhas que nós fazemos. E esse Pai, com esses atributos de forma absoluta, Ele nos oferece sempre as oportunidades para que a gente trilhe esse caminho chamado reencarnação e que esse caminho seja um caminho de aprendizado, um caminho de construção, um caminho de evolução e crescimento, por mais difíceis que os caminhos possam parecer. Então,
quando nós estivermos com a nossa fé pequenininha, o nosso credo quase desaparecendo, a nossa crença, a nossa certeza do poder da oração praticamente extinta, nós vamos questionar as coisas que acontecem na nossa vida, achando que Deus não cuida da gente, que Deus não existe às vezes, que Deus não está dando a mínima para nós. Muito pelo contrário, Ele envia caravaneiros. Em primeiro lugar, Ele mandou o seu Filho estar conosco, e Jesus está conosco sempre, para nos amparar e para nos dar força nessa caminhada, mesmo que ela esteja sendo muito difícil. Então, a partir do momento que a gente tem essa certeza, Deus me ama sempre, ama a todos que estão nessa caminhada, eu sou seu filho e eu sou irmão de Jesus. Isso é muito poderoso. Sou filho de Deus e irmão de Jesus. Nós não teremos fraqueza. A gente pode até tropeçar na caminhada, mas com essa certeza a gente vai ter forças para levantar. Essa perfeição de Deus faz com que toda a criação, todo o universo, por mais caótico que pareça, por exemplo, esse mundo que a gente vive, porque a gente ainda não conhece outros, né? Mas existem outros mundos habitados, outros condomínios espirituais, e por mais caótico que isso aqui pareça, nós estamos nos encaminhando para um mundo melhor do que esse em que vivemos. A gente tem a certeza disso pela criação das vacinas, pela criação de um progresso que facilita a vida do homem. Obviamente, o progresso caminha numa velocidade, o progresso material caminha numa velocidade muito mais rápida que o progresso do homem. E às vezes esse progresso é usado de uma forma equivocada. Mas isso não significa que o progresso não seja bom. Então, essa certeza de que o universo, as nossas vidas, as nossas reencarnações uma após a outra, elas são geridas por uma engrenagem perfeita chamada desígnios do Pai. Quando a gente tiver essa certeza, a gente vai compreender muita coisa. A gente, inclusive, vai compreender a finalidade de estarmos aqui. A finalidade do por que eu sofro, por que essa minha dor, por que aquela pessoa não sofre nada e eu sofro tanto, ou por que a minha vida é tão perfeita e ao meu redor existem outros indivíduos, às vezes até da nossa família, que estão passando agruras que a gente nem consegue palpar e mensurar. Porque faz parte de uma caminhada de progresso, de crescimento, de evolução. E esses caminhos tortuosos que, através do nosso livre-arbítrio, da nossa possibilidade que Deus nos dá, com a nossa inteligência que Ele também nos deu, e inclusive com a nossa consciência que Ele colocou dentro de nós, na nossa mente, no nosso espírito, a gente escolhe o caminho que a gente quer. A gente faz as coisas que a gente quer. Só que às vezes a gente não age racionalmente de pensar o que pode acontecer. Por exemplo, depois de eu me embriagar, entrar num carro sem cinto de segurança, com muitos passageiros dentro e dirigir em alta velocidade. Qual é a consequência disso? Muito provavelmente um acidente com vítimas em que eu assumi o risco, porque eu sabia que era proibido por lei beber e dirigir, independente da quantidade. Então, as nossas dificuldades, elas são fruto das nossas escolhas e às vezes, por talvez ainda não conhecer a magnitude do conhecimento que o Espiritismo nos oferece e nos proporciona, de escolher os caminhos melhores. Então, a gente não pode culpar a Deus ou culpar a falta do amor de Deus em nossas vidas pelas nossas dificuldades. Na verdade, Deus está oferecendo um caminho fértil, uma oportunidade magistral de nós nos melhorarmos, de nos
nos refazer essas nossas condutas ainda equivocadas, ou por ignorância do estudo, né? Porque o certo está na nossa consciência. Se a gente perguntar, isso que eu vou fazer é certo ou errado? Será que eu gostaria que fizessem isso assim, 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 assim para comigo? A gente vai saber responder, porque isso é a nossa consciência e ela nunca nos trai. Ela é sempre correta. Então, quando a gente se deixa levar pelas influências do mundo material, da sedução da materialidade, da vontade de crescer financeiramente, sem pensar se eu estou fazendo as coisas pelo caminho certo ou isso é um caminho equivocado, não vamos dizer errado, vamos dizer equivocado, a consequência vai vir. Então, a gente tem que respirar fundo e dizer: eu estou aqui matriculado na escola reencarnação, na escola da vida. Deus é meu mestre, Jesus é aquele que me acompanha, Deus mandou Jesus, Deus deu todas as oportunidades e Jesus está nos guiando através do seu evangelho. E nessa situação que Deus oportuniza, né, a nossa existência num convívio com pessoas, essa encarnação vai me dar crescimento, progresso, a melhoria espiritual, a reforma íntima, se houver equívocos, a reparação de equívocos, e vai nos dar a oportunidade dos encontros. Os encontros com seres queridos que nós já estamos nos encontrando há muitos séculos, reencarnação após reencarnação, e nós estamos neste momento apertando os laços de família. Existe uma campanha na Federação Espírita Brasileira já de muitos anos, eu acho que deve ter umas 2 décadas por aí, que diz assim: família, aperte mais esse laço. Então, o nosso maior investimento neste planeta é aprendermos primordialmente apertando os laços de família. É a família que vai nos dar condição de enfrentar as dificuldades quando a gente abrir a porta e sair. A família tem que ser o nosso porto seguro, o nosso local de encontro, o nosso local de caminharmos de mãos dadas e de mãos dadas firmemente, para que a gente não tenha dúvida que esta pessoa me segura na hora do tropeço. Essa pessoa me segura na hora do desequilíbrio. Ela está comigo, que é os laços de família. E essa família, ela vai vir encarnação após encarnação, e a família, ela vai nos reunir, claro, pela consanguinidade, mas esses não são os laços mais importantes. Os laços mais importantes são os laços do espírito, que a gente vem aperfeiçoando encarnação após encarnação. E aí, Emmanuel, neste livro, eu copiei como está no livro, Emmanuel diz assim: nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. E a gente vê que normalmente numa família as pessoas são reunidas pela afinidade. A gente tem médicos que têm filhos médicos, a gente tem músicos que têm filhos músicos, a gente tem pessoas com habilidades na área espacial, então a gente tem engenheiros, arquitetos, costureiros, porque são as afinidades. Inclusive a gente diz assim: nossa, mas ele anda como o pai, é o jeito do pai. Isso não é genético, isso é afinidade do espírito. E Emmanuel continua: frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sobre o mesmo teto. Então, a família que reúne espíritos afins,
que reúne as almas para consolidar e dizer: eu te amo nessa vida, na próxima, e na próxima, e na próxima. É uma reunião para configurar os laços eternos apertados pelo amor. É um núcleo onde todos se movimentam. Às vezes, alguns se movimentam mais rápido, com mais forças, mas todos se movimentam na mesma direção, que é a direção do apoio mútuo, do amor em família, do auxílio. Uma pessoa da família está com problemas, todos se movem para abraçar, segurar e reerguer aquela pessoa. Isso é o auxílio mútuo que os laços da família espiritual nos dá. Às vezes da consanguinidade não. Então, vão ser os indivíduos que amam e não toleram, amam em vez de aguentar, não desistem do outro, por mais difícil que aquele ser, que porventura possa ser um inimigo, que, como Emmanuel disse, grandes inimigos às vezes são obrigados ao abraço dioturno sob o mesmo teto. Por quê? Porque Deus pensa assim, quer dizer, eu imagino, né? Não posso ter essa pretensão de achar como Deus pensa. Mas imaginemos assim, se Deus nos ama igualitariamente, Ele vai me dar a oportunidade de vir com a Carla e dizer assim: olha, vocês não se entendem há várias encarnações, eu estou te dando mais uma chance. E a gente continua se bicando. O que Ele vai fazer? Vou colocar como mãe e filho. Agora, os laços de sangue, que são muito coesos, muito fortes, a tendência é que a gente ali dê o primeiro passo para a encarnação após reencarnação. Provavelmente isso não vai de uma hora para outra, essas dificuldades entre nós pode ser que não acabem de uma hora para outra, mas a gente já deu o primeiro passo, que é através da consanguinidade. E a tendência é que as famílias consanguíneas sejam já as famílias espirituais. Por isso que a gente se reúne. Embora possa haver uma família espiritual que não é consanguínea. Às vezes a gente não tem um primo emprestado ou um amigo que é como se fosse irmão, que a gente às vezes conhece há pouco tempo, e aquela pessoa eu tenho certeza que vai me apoiar e vai ser essa mão que vai me segurar em qualquer momento. É uma família espiritual, embora não seja consanguínea. Tá? Então, a família consanguínea, que é a parentela, é um local de lutas, é um local de expiação e regeneração. Nada impede que nós sejamos parentela e família. Mas a tendência é que no futuro todos nós sejamos só família. Aqui nós somos a família Jesus de Nazaré, que vai se reunir no sábado à noite para jantar. Porque a gente gosta de se encontrar. Né? A parentela é um local de exercício. Exercício da paciência. Ai, de novo, vou ter que ir lá na calçada, pegar o meu marido que está embriagado, levar para casa, limpar, levar na consulta, no CAPS, tratar o ferimento que ele se machucou e não desistir nunca, porque a gente ama. Porque a gente entende que aquela pessoa não é porque ela quer assim, ela está doente. Ela é um doente físico e um doente espiritual, e ela precisa de ajuda. A gente, quando está doente, a gente não busca ajuda do remédio, do médico, do exame, do tratamento, do centro espírita, do atendimento fraterno. A gente está passando por alguma situação de desconforto, a gente busca ajuda. Quando nós somos família, nós ajudamos. Só que antes de sermos famílias, talvez essa parentela está me ensinando
a ser paciente, a não desistir, a repetir, por mais difícil que as situações sejam, repetir e repetir, chorar, fazer atendimento fraterno, mas não desistir. Por quê? Porque a parentela está sendo transformada em família. E eu aprendo a resignação, aprendo sobre Deus, sobre os seus princípios e os seus desígnios de amor, de misericórdia. Quando a gente tem essa certeza, Deus está comigo sempre. Se eu estou passando por isso, isso é para mim, isso não é para o vizinho. Eu vou dizer, Deus, me dá força, me dá coragem. Não deixa que eu desanime, que eu desista. Quantas pessoas desistiram através, talvez, do suicídio, porque não encontraram essas mãos fortes para segurar? Porque não encontraram essas pessoas que nos reerguem nos momentos de dor e lágrimas, que às vezes não falam nada, mas que só nos abraçam e dizem, eu estou aqui contigo, eu não vou te abandonar. E ainda repete comigo essa oração e ora junto e faz ir renovando a fé dentro daquela pessoa, renovando a coragem, renovando o ânimo. Isso é família, mesmo que não seja consanguíneo, seja o amigo, o colega de trabalho, mas que está sempre ali, que liga para saber, você não veio trabalhar hoje, o que está acontecendo? Não estou bem, estou indo aí. Estou indo aí. Com o passar do tempo, então, todos nós nos melhoraremos, conquistaremos em graus diferentes e numa velocidade diferente as nossas virtudes, essa virtude do amor, da bondade, da paciência, da calma, da resignação, da caridade. E quando nós atingirmos essas virtudes, mesmo numa caminhada constante, mesmo que seja a passos lentos, mas a gente não estaciona na caminhada, a gente transformou a parentela em família. O progresso está acontecendo e a família cumpre o seu papel de caminhar de mãos dadas. E aí, se porventura, e ao início desse capítulo eu achei isso muito lindo, porque aconteceu isso comigo, né? Se porventura a gente escolhe caminhar com Jesus, falar de Jesus, levar Jesus nas nossas atividades do dia a dia, falar, aí vão dizer, lá vem aquela beata de novo, ou então dizer assim, mas você toda hora fala de Jesus, mas a gente não vive sem Jesus. Ou, como a minha filha pequena dizia, quando eu vinha mais vezes ao centro espírita, quando eu estava envolvida em outras atividades no centro espírita, que não há de ser palestrante e atendente fraterno, ela dizia assim, não mãe, vai de novo na casa espírita, fica aqui, mas que chato isso, né? Então, e aí às vezes eu abdicava de situações no meu dia a dia, eu não posso ir na janta, porque hoje é o dia de eu ir na casa espírita. Hoje eu não posso marcar nada, porque hoje eu não posso ir, desculpa, mas é o meu dia de ir na casa espírita. Eu não posso trabalhar nesse dia, eu trabalho em qualquer outro dia, eu tenho essa prerrogativa de escolher os meus dias de trabalho. Esse dia é o meu dia sagrado de ir ao centro espírita. E aí a gente é criticado, porque eu escolhi caminhar com Jesus, eu escolhi caminhar para Jesus e eu escolhi levar a palavra de Jesus aonde eu estiver inserida. Ou seja, a gente tem que ser o testemunho do Evangelho do Mestre nos locais onde nós estivermos. Não só, lá Jesus disse, vós sois túmulos caiados por fora, ficar declamando as parábolas. Eu preciso falar das parábolas e agir conforme as parábolas. Eu preciso ser exemplo em ações. Isso é difundir o Evangelho. E aí o Emmanuel fala uma coisa muito, muito, muito interessante, que é a finalização
desse capítulo, parentela, ele diz assim: a caminho de Jesus será útil abandonar a esfera da maledicência e as incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação, porquanto assim o aprendiz fiel estará exortando-a, ou seja, a execução do dever mais sublime, sem palavras, e a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Que sejamos então família de Jesus, que caminhemos de mãos dadas com Jesus, porque durante os nossos possíveis tropeços, a mão firme dele estará a nos segurar para que a gente não desista da caminhada. Então, era essa mensagem que eu apenas tirei desse livro. Está nesse livro, essa aqui eu acho que é a capa atual, essa é a versão menor, que a letrinha não é tão pequena, mas existe a versão em tamanho maior, que a letra também é maior, para quem já está nesses momentos de óculos. Então, eu deixo essa mensagem, que caminhemos de mãos dadas com Jesus. E assim, então, levando o pensamento a Jesus, a esse mestre de todas as horas, convidamos para que os nossos trabalhadores se coloquem ao longo da nossa sala, impondo as mãos, em conjunção com essa espiritualidade que nos auxilia, ofertando esses fluidos magnéticos de origem humana, mas que estão se associando aos fluidos da espiritualidade que compõem os trabalhadores desta casa, harmonizando o nosso corpo material e espiritual, e que com essas palavras sobre Jesus, sobre o seu Evangelho, sobre as suas palavras consoladoras, através dos seus exemplos, que saiamos daqui regenerados, nos sentindo capazes, fortalecidos para trilhar a caminhada que nos cabe, a caminhada chamada encarnação. E também saiamos daqui cientes de que estamos dentro do lar que precisamos, com os nossos familiares consanguíneos que precisamos, para, com força, coragem, ânimo, fé e muita oração, muito aprendizado, com a finalidade de nos transformarmos em famílias. Famílias para o progresso, famílias para ter Jesus conosco todos os dias. E que assim seja.